Obrigada, professor Éder, por também aceitar participar aqui na mediação desse evento, que eu não tenho como não começar agradecendo, né, principalmente ao professor Daniel Nascimento, que é o coordenador aqui do nosso grupo de pesquisa em filosofia, inteligência artificial e tecnologia. Então, a filosofia também está querendo, né, debater essas questões dos impactos da tecnologia no campo do trabalho. Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com o professor Daniel e ele me deu total liberdade para fazer esse evento, para reunir as pessoas que têm uma perspectiva interdisciplinar, mas que também tem essa ênfase, né, no direito também. Então, agradeço também ao professor Rodrigo Carelli por ter aceitado fazer parte desse evento, junto com o pessoal do TRAB 21, então tem o grupo do Direito do Trabalho, da UFRJ. Quero agradecer também ao Tiago Augusto, que está enviando os certificados, é aqui doutorando do PPGLM. Enfim, tem muita gente para agradecer, tem muita gente participando desse evento. Agradeço demais aos professores que estão dando assim essa aula para a gente sobre essa questão da tecnologia em diferentes campos da nossa vida, principalmente também na questão econômica. Eu vou trazer aqui uma noção da governamentalidade pela perspectiva Foucaultiana também, que é a minha perspectiva de análise. Meu doutorado foi no filósofo Michel Foucault, e o Foucault está pensando essa questão do governo, né? E eu vou falar justamente sobre essa também questão da governamentalidade algorítmica. Então, como é que a gente pode pensar essa atualidade dos trabalhos Foucaultianos para fazer uma crítica ao presente? Então, agradeço demais a todos os professores que passaram por aqui. Realmente tem sido um congresso muito enriquecedor para a gente poder olhar para os nossos problemas contemporâneos, né, e poder fazer essa crítica contemporânea. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela para poder apresentar. Gente, todo mundo sumiu? É que você está no destaque, então você tem que tirar o seu destaque para... Então, peraí. Deixa eu compartilhar a tela. Ver se vai. Agora foi. Pronto. Peraí. Bom, foi, né? Bom, gente, então a gente está na mesa democratização dos códigos e transparência algorítmica, que é um assunto que muito me interessa também, porque a gente precisa olhar como esses algoritmos estão sendo criados, como eles estão funcionando e qual o impacto desses algoritmos, né, na nossa vida, nas nossas práticas cotidianas. Então, isso eu acho que é um tema importante para a gente estar pensando juntos, né? E, bom, a perspectiva que eu estou partindo, e dentro da filosofia existem milhares de perspectivas filosóficas, eu estou seguindo a perspectiva da filosofia enquanto um diagnóstico, né? Que aqui a gente tem o Foucault no Ditos e Escritos falando, né, que o que ele faz pode se assemelhar muito à filosofia nietzschiana, principalmente por essa perspectiva do diagnóstico, que é pensar, diagnosticar o presente, né, dizer o que somos hoje e o que significa hoje dizer o que nós dizemos. Então, é nessa linha dessa filosofia do diagnóstico em que eu estou me alinhando. E é claro, assim, aqui no evento a gente já falou várias vezes sobre esses grandes conglomerados, em que aqui, citando a Dora Kaufmann, ela vai dizer, né, que são as partes visíveis dessa economia de dados, né? A gente tem as FANGs, que são Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, né? São essas grandes plataformas que funcionam juntando essas grandes informações, extraindo grandes quantidades de dados, trabalhando com a Big Data. Então, assim, essa é a parte visível, né, que a gente tem dessa toda essa tecnologia e que usamos o tempo inteiro, né? Usamos plataformas o tempo inteiro, estamos essa sociedade plataformizada. Bom, uma autora que eu tenho lido bastante, né, é a Shoshana Zuboff, fica aí a indicação do livro dela, A Era do Capitalismo de Vigilância, que também tem uma aproximação, né, com os trabalhos Foucaultianos. E eu peguei esse texto aqui, que está no Técnico-Políticas de Vigilância, que foi organizado pela professora Fernanda Bruno, que estava aqui no evento na semana passada, e nesse artigo que eles traduziram, né, e colocaram nesse livro, Técnico-Políticas de Vigilância, a Shoshana Zuboff vai falar justamente sobre como funciona esse nosso mundo contemporâneo, né, que ela está analisando pela perspectiva do capitalismo de vigilância. E ela vai falar sobre a grande quantidade de dados que são gerados, extraídos e analisados a partir dessa ideia de indiferença formal. Então, os dados eles são extraídos sem que as pessoas, né, saibam muitas vezes que estão sendo extraídos esses dados. E ela vai dizer, né, a extração se caracteriza pela assim, indiferença formal
em que os dados são extraídos sem nenhum tipo de relação com os fornecedores, já que o processo ocorre de maneira unilateral, sem nenhum acordo entre as partes envolvidas, diálogo ou reciprocidade. Então, tem essa perspectiva, né, de você ter essa indiferença formal com os dados, e as populações são as fontes das quais as extrações de dados procedem e os alvos finais das ações de que esses dados produzem. Então, ao mesmo tempo que a gente extrai da população, a gente usa essa população para que esses dados voltem para ela enquanto ações. Um caso, só para ilustrar isso, é justamente o aplicativo do Uber, né? Então, o Uber, ele extrai a informação do seu celular em relação à marca, em relação ao bairro, em relação à sua bateria estar acabando, e ao produzir o preço da passagem, ele vai fazer todas essas associações e, por exemplo, né, pessoas com pouca bateria de celular acabam gastando mais com Uber. Então, a gente tem toda essa tecnologia de algoritmos funcionando, sem que sequer a gente saiba como eles estão funcionando, de que modo eles estão funcionando, mas eles estão com um viés ali sendo produzido, né? Existe ali toda uma programação desenvolvida por esses algoritmos. E aí a Shoshana Zuboff vai falar sobre essa ideia, né, do capitalismo de vigilância, e que essa Big Data, né, é, acima de tudo, o componente fundamental da nova lógica de acumulação profundamente intencional e com importantes consequências, que ela chamou de capitalismo de vigilância. E aí tem essa noção desse Big Other, né, tipo, tem esse grande outro, em que esses dados eles vão, de alguma maneira, né, para algum outro lugar. E quando a gente está falando sobre a importância da regulamentação, a importância da transparência algorítmica, é para que a gente possa pensar, né, de que modo esses algoritmos eles estão funcionando, de que modo eles afetam a vida das pessoas, de que modo as empresas estão lucrando a partir de toda um modo de funcionamento desse algoritmo, e que isso está se espalhando, né, de modo muito capilar em vários aspectos e lugares da nossa vida, não é somente nessas grandes plataformas, mas é em vários aspectos do cotidiano, né? Bom, e aí um caso interessante para a gente pensar isso também é a própria Amazon, né? Então a gente já tem esse livro chamado Arriving Today. Então nesse livro ele já está falando do bezosismo, né? Do modo de funcionamento do Bezos. E aí a gente tem essa noção, né, de que a Amazon hoje é o segundo maior empregador dos Estados Unidos, com quase 1 milhão de empregados, galpões que são instalados em lugares de alto nível de desempregados, jornadas com caminhadas de 16 quilômetros que as pessoas pegam, cargas pesadas, pessoas sendo medidas, né, a sua produtividade através de GPS portáteis, né, de algoritmos de desempenho, monitoradas a sua produtividade. E então a gente tem toda essa questão, né, de como há uma vigilância desses trabalhadores pensando a questão da produtividade, que isso leva com que alguns sejam demitidos se não estiverem produzindo tanto quanto o esperado. E uma coisa interessante para a gente pensar o bezosismo, nessa nova lógica de funcionamento, de produtividade, é o elemento da cultura do dia 1 da Amazon, que eu achei muito interessante, está lá, né, no site da AWS, que vocês podem conferir como é que há esse pensamento da cultura do dia 1. E essa cultura do dia 1 tem a ver com esse foco, né, nos clientes, na produção, e principalmente, né, se vocês olharem lá o site, vai estar a carta aberta do Jeff Bezos aos acionistas. Então, a gente tem toda uma empresa focada justamente na relação entre o próprio dono e os acionistas, né? É preciso que essa empresa lucre cada vez mais, gere dividendos cada vez, né, mais para os seus acionistas, esse foco, né, do interesse dos clientes. Então, quando a gente está pensando no modo como essa empresa está sendo governada, ela está sendo governada para os interesses, né, desse mercado, que a gente pode dizer, né, mercado, as empresas de capitais abertos, né, dividendos, todo esse foco focado na questão, né, da produtividade. E como isso afeta internamente o modo como as próprias equipes estão sendo gerenciadas, né? Então, ao mesmo tempo, se a gente pode dizer, né, esse conflito capital e trabalho, as empresas elas precisam enxugar cada vez mais o número de funcionários. Isso faz com que as empresas lucrem cada vez mais, e esses funcionários também eles precisam produzir cada vez mais. E esses algoritmos, né, que medem a sua produtividade, eles vão ser usados para saber se a pessoa, né, está produzindo o máximo possível. E aí a gente tem casos, né, na Amazon, como, por exemplo, a questão mesmo delas demitirem funcionários através do uso de algoritmos, né, programados, sendo que o algoritmo não levou em conta, não levou em consideração que você tinha mulheres grávidas. Então, mulheres grávidas
consequentemente, iriam mais ao banheiro, né? Elas produziriam menos do que outras pessoas. Então, a gente tem, né, funcionários do armazém da Amazon dizem ser proibidos de ir ao banheiro e ter movimentos controlados. A Amazon é processada por negar intervalos para almoços ao funcionário, além, né, de demitir em massa mulheres grávidas usando o algoritmo para isso. Então, assim, a gente tem toda essa noção, né, de como o algoritmo está agindo e, é claro, que essa cultura, né, do dia 1, em detrimento da cultura do dia 2, né, que ele vai dizer que é uma cultura do dia 2, essas equipes grandes, burocracias, né, decisões baseadas em consenso. Então, nada disso é o foco, né? O foco é justamente produtividade máxima, geração de dividendos para os acionistas, né? Essa carta aberta do Jeffers direto, né, para os acionistas. Então, a gente vê, né, usando a perspectiva Foucaultiana, que existe essa sociedade de normalização em que se cruzam o modo, né, de articulação entre norma da disciplina e norma da regulamentação. De um lado, a gente tem as disciplinas focadas nos corpos individuais. Esses corpos eles têm que ser cada vez mais disciplinados, vigiados, cada vez mais produtivos, e uma noção massificada que é justamente como esses algoritmos eles estão funcionando no sentido de pensar um governo da população, né? Então, quando a gente está pensando o que é essa noção de governamentalidade, né, nessa perspectiva Foucaultiana, ela tem uma noção, né, de um poder que incide sobre o corpo, né, e o poder que se incide de modo mais massificado, né? Então, é esse biopoder. Né? Então, de um lado, o poder disciplinar em cima do corpo, vigilância, maximização, norma, né? E de outro lado, da população, né? Da geração dessa massificação, dessa otimização. Bom, então isso é interessante para a gente pensar o que o Foucault vai trazer com o tema da governamentalidade. Né? Então, por governamentalidade, entendo um conjunto constituído por instituições, procedimentos, análises, reflexões, cálculos, táticas, que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder que tem por alvo principal a população. Então, a gente pode ver como é que esse bezosismo, né, esse modo de produção, esse modo de governo de um grande número de funcionários, né, você tem ali 1 milhão de funcionários, esse 1 milhão de funcionários são governados de uma determinada maneira, tem uma determinada finalidade, e esse modo, né, incide tanto sobre os corpos individuais quanto de modo massificado. E aí a gente parte para a noção da governamentalidade algorítmica, né, que é justamente o uso dessas tecnologias através de todo esse processamento, análise, extrações de dados. Né? Então, o funcionário está lá andando no armazém, produzindo, né, não sei quantos passos por dia, isso tudo está sendo monitorado para criar uma métrica, para fazer com que essa métrica seja aplicada, né, de novo nesses mesmos funcionários. Então, justamente os funcionários criam, né, todos esses dados que são gerados, analisados, e a ação que se dá são em cima desses mesmos funcionários. E aí a gente tem, né, notícias como essa, né, 150 demissões em segundos, os algoritmos que decidem quem deve ser mandado embora. Então, toda essa questão da governamentalidade algorítmica e como a gente mesmo produz os dados para que esses dados sejam aplicados na gente. Então, uma autora que fala sobre isso também é essa autora que usa, né, a crítica Foucaultiana, né? Então, a gente tem a Antoniette Rouvroy, não sei exatamente o nome dela. Então, a gente tem esse livro que eu acho interessante também para a gente pensar o que ela já está chamando de governamentalidade algorítmica, né? Que ela vai dizer, por governamentalidade algorítmica, nós designamos, a partir daí, globalmente, um certo tipo de racionalidade normativa ou política que reposa sobre a coleta, agregação, análise automatizada de dados em quantidade massiva, de modo a modelar, antecipar e afetar, por antecipação, os comportamentos possíveis. Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa projeção, a gente vai ver em outros autores falando sobre o algoritmo criando esse futuro também, né? Porque você já antecipa o que você vai encontrar. Bom, e aí um dos fatores que também vai ocasionar esse governo do algoritmo é justamente uma discriminação, e essa discriminação, como eu já falei, né, no caso da Amazon, sendo demitidas mulheres grávidas porque o algoritmo não levou em conta a própria produtividade de uma mulher grávida. Outras discriminações algorítmicas que ocorrem em outros lugares, né, como, por exemplo, essa plataforma, que era a plataforma de streaming de jogadores, em que
os dados, né, vazados indicam que as streamers brasileiras ganhavam 40% a menos por seguidor do que os homens. Então, isso, né, levando, né, em conta o faturamento bruto, cada homem acumulou, em geral, $240 mil em 2019, enquanto as mulheres recebiam $87 mil no mesmo período. Então, é uma diferença muito grande, né, em relação à discriminação em relação ao número de seguidor. Por você ser uma streamer mulher, você ganhava menos do que um streamer homem. Isso dentro de uma plataforma. Outra plataforma que talvez todo mundo, grande parte das pessoas usem, é o próprio LinkedIn. E você tem no LinkedIn que os perfis femininos têm 13% menos chance de serem analisados por recrutadores, principalmente para cargos de CEO. Né? Então, você tem ali dentro dos algoritmos, eles reproduzindo as mesmas diferenças, discriminações, desigualdades que a gente já encontra na nossa própria sociedade, porque as mulheres, em média, né, elas têm mais tempo de escolaridade do que os homens, 73,5% para as mulheres, 63,2% para os homens, mas, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, as mulheres ganham, em média, em 2018, 21,2% a menos do que os homens. Então, a gente já tem uma desigualdade de gênero e essa desigualdade de gênero está sendo também reproduzida na programação do algoritmo, e o algoritmo também reproduz desigualdades que a gente já encontra também na nossa sociedade. Então, não é como se o algoritmo estivesse criando algo que já não existisse, né? A gente já tem essa desigualdade, assim como o racismo algoritmo também. Então, a gente vai ter, por exemplo, esse software, né, de análise de reincidência, prejudica réus negros e favorece réus brancos, né, esse projeto da Compass. Então, você teve ali casos, né, de pessoas sendo consideradas, né, que cometeram crimes muito mais negros do que brancos, por toda uma questão, né, do como o algoritmo é programado para encontrar, né, quem seriam essas pessoas. Além do reconhecimento facial, dos algoritmos não identificarem muito o perfil das pessoas negras, né, algumas sendo tagadas como gorilas. Além de casos como o Uber exclui, né, erroneamente motorista com reconhecimento facial falho, então pessoas tanto negras, descendência asiáticas, né, várias que o branco, né, homens brancos, mulheres brancas são consideradas esse padrão, e o reconhecimento facial ele tem falhado muito. Além, né, de 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil são negros. Além do reconhecimento facial, né, falha no segundo dia, mulher inocente é confundida com criminosa já presa. Então, assim, você tem vários problemas que surgem a partir também, né, desse algoritmo criado, que reproduz preconceitos que temos na sociedade e que podem ocasionar prisões, podem, né, ocasionar problemas sérios. E aí a gente tem autoras já, né, falando sobre isso, como a Cat O'Neill, falando sobre o algoritmo de destruição em massa, né, como é que você já tem um grande aglomerado de informações e esses aglomerados de informações vão potencializando as discriminações, aumentando as discriminações, porque você já vai selecionando as pessoas cada vez mais e esses dados eles vão produzindo cada vez mais desigualdade. Então, a ciência de dados não apenas antecipa o futuro, ela cria o futuro, né? Então, ela vai criando um futuro cada vez mais desigual. Então, acho que esse é um problema sério que a gente precisa debater, né? Pensar como é que as tecnologias elas estão sendo usadas, principalmente para agravar as desigualdades que a gente tem no país, né? Principalmente o nosso país, que já é um país extremamente desigual. Tem esse livro também que eu gosto muito, que é o Automatizando as Desigualdades, né? Como é que as máquinas, todas essas automatizações, elas estão automatizando e aumentando cada vez mais as desigualdades e punindo cada vez mais as pessoas, né, mais pobres e dificultando cada vez mais uma mobilidade social, que no Brasil a gente já sabe que é um problema seríssimo, o problema da mobilidade social, da inclusão, enfim, da diversidade. A gente tem vários problemas seríssimos em relação a isso, e como a tecnologia ela vai aumentando cada vez mais essas desigualdades. E, para terminar, eu só queria trazer as consequências da automatização do trabalho, né, para os trabalhadores no Brasil. Isso são dados do IPEA de 2019, né, dos dados de 2019, e que fazem um pouco a gente refletir sobre como isso, né, como a tecnologia, principalmente no campo do trabalho, a partir de tudo que a gente já viu, que já está acontecendo, mas como é que isso pode ainda, numa perspectiva, né, de futuro,
vir a ser algo a ser mais agravado em relação às desigualdades. Então, a gente tem aqui um dado do IPEA, né, dizendo que as ocupações com pouca preparação são as ocupações, né, os empregos, os trabalhos, são as que vão ser mais automatizadas. Então, as pessoas que têm menos preparação, e a gente sabe que no Brasil, por exemplo, né, as pessoas têm menos preparação, né, mão de obra qualificada, né, e essas mão de obras pouco qualificadas, com menos preparação, a tendência é que essas sejam o foco maior da automatização, mas como eu também vou mostrar para vocês, a automatização e essa precarização também que muitas vezes acontece com a automatização, com os usos, né, de tecnologia, e esses trabalhadores que não têm esses direitos garantidos, esses direitos, vamos dizer, protegidos, eles estão acontecendo até para as pessoas com mais alto nível, grau de preparação, né? Até gente com mestrado, doutorado. Então, esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo bastante, né? Como é que há o impacto da tecnologia no campo da educação, por exemplo, no trabalho docente. Então, a gente vai ver que as tecnologias também entram pesado no campo da educação, do trabalho docente, e também precarizando essa mão de obra do professor, né? Mesmo que seja um professor aí com mestrado, doutorado. Bom, e aí o que acontece no final das contas? Os países mais pobres, né, que têm menos mão de obra qualificada, são os países em que vão ser mais afetados com a automatização do trabalho. Então, esses produtos, né, tecnológicos são desenvolvidos nos países desenvolvidos, nos países centrais, e são aplicados nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, os países mais pobres, periféricos. E dentro, né, da América Latina, o Brasil até que não está tão ruim comparado a outros países aqui da América Latina, como a Guatemala, El Salvador, Equador, Costa Rica, mas mesmo assim, né, comparado aos países desenvolvidos, o Brasil vai ser afetado bastante com automatizações de trabalhos, principalmente os trabalhos com pouca qualificação. E, bom, como eu falei para vocês, a democratização dessa automatização ela está acontecendo em todos os níveis, até mesmo no ensino superior. A gente já tem grandes grupos educacionais que trabalham com o ensino superior EAD, né, totalmente EAD, totalmente plataformizado. A gente já fala de uma educação plataformizada e como essa educação plataformizada ela está atingindo os professores, né? Então, os professores viram tutores dentro dessas plataformas, já tem uso de robôs para corrigir provas, né? Robôs dando feedback para os alunos, todo um sistema de tutoria inteligente sendo programado, sendo criado. Então, tudo isso está em desenvolvimento, tudo isso está sendo criado, tudo isso já está acontecendo. E os grandes grupos educacionais também, eles estão, que tem capital aberto na Bolsa de Valores, né? A gente já tem todos, né, produtos educacionais que muitas vezes já estão usando essas tecnologias. Então, essa democratização, né, vamos dizer, né, desse uso da tecnologia, eles estão fazendo que muitas vezes você dentro de uma plataforma tenha 750, 1.500 alunos, professores dizendo que estão sendo remunerados por número de alunos. Então, tudo isso já está acontecendo e precarizando esse professor que vira tutor dentro de uma plataforma. Então, tudo isso já está acontecendo, como casos, né, de Sumaré, por exemplo, dizendo que paga R$1 para cada aluno instalado ao professor. Então, esses usos das tecnologias, essa falta, muitas vezes, da regulamentação, esse modo de funcionamento que se governa, né, os trabalhadores, pensando na questão do lucro, da produtividade, eles já estão afetando cada vez mais, né, as formas de trabalhos que a gente tem. Bom, para finalizar, né, a gente tem essa autora, que eu também gosto bastante, que é a Wendy Brown, que ela vai falar sobre essa cidadania sacrificial, né, de como os trabalhadores vão perdendo cada vez mais direitos, mas eles vão internalizando esse sacrifício em prol do desenvolvimento econômico, em prol do lucro dos acionistas, né, e todo esse discurso de flexibilização das leis, né, que serve aos interesses muito mais das empresas do que benefício aos trabalhadores, de toda essa responsabilização que os trabalhadores vão tendo do seu sucesso ou fracasso, né, e, ao mesmo tempo, em relação a esse conflito capital e trabalho, né, cada vez menos trabalhadores são contratados, cada vez mais o foco
o lucro dessas empresas, principalmente para os acionistas, com alto nível, né, de desemprego, indivíduos desprotegidos, sem direitos, né, trabalhistas, muitas vezes, né, que é toda essa questão da flexibilização tendendo a tirar cada vez mais direitos, e essa também ataque aos sindicatos, né, então a gente tem todas essas políticas neoliberais que são uma racionalidade também, é um modo de pensar. E, então, por fim, eu quis trazer algumas reflexões que o Foucault traz, principalmente num texto chamado Que é a Crítica, em que ele vai questionar o modo em que estamos sendo governados, né? Algumas questões que ele coloca como estamos sendo governados, de que maneira, para que fins, por quais meios, né? E a gente pensar a ideia de resistência como essa arte da inservidão voluntária, né? Fazendo uma referência ao Etienne Laboéty, essa ideia, então, de você ser um indócil refletido, né? A resistência como uma arte de não ser governado de uma determinada maneira. Mas não é que nós não queremos ser governados de nenhuma maneira, é pensar de que modo, né, de que maneira nós queremos ser governados. Então, só para fechar, acho que eu já extrapolei meu tempo, tem uma citação do Foucault que eu acho bem legal, no Nascimento da Biopolítica, que ele fala o seguinte: deve-se governar com a economia, deve-se governar ao lado dos economistas, deve-se governar ouvindo os economistas, mas não se pode permitir, está fora de cogitação, não é possível que a economia seja a própria racionalidade governamental. Então era isso, gente. Espero que a gente consiga aí debater sobre esses temas que são muito importantes. Estou desenvolvendo todos esses trabalhos críticos, né, lá no meu canal no YouTube, o Parresiando, conversando com filósofos, advogados, economistas, sociólogos. Então, trazendo esse debate para a gente pensar como estamos sendo governados, de que maneira, para que fins, e como a gente pode resistir a isso, né? Como é que a gente pode criar resistências, que eu acho que isso é o ponto principal, talvez, quando eu pensei em criar esse evento, né? Que foi algo que eu também não pensei sozinha, acho que também meu marido ele é fundamental nisso, meu marido também é economista e me fez pensar também muitas coisas sobre isso. E, é claro, o Foucault, né? O Nascimento da Biopolítica, é um texto importante para a gente estar pensando essas relações do governo. E, enfim, gente, fica aí os meus contatos. Eu estou pensando isso também para o campo da educação, como estamos sendo governados no campo da educação. E obrigada pela presença. Cila, muito obrigado pela sua... não só pela sua palestra, né, mas por toda essa energia que você está conseguindo trazer, né, para essa temática, está conseguindo organizar também todo esse evento, né, não só o evento, os seus canais e tal. Eu acho que isso é algo muito louvável. Então, parabéns pelo todo o seu esforço e muito obrigado também, né, porque a gente precisa fomentar cada vez mais esse debate aqui entre nós. Infelizmente, a gente está com uma certa defasagem. Se a gente vai pesquisar isso na academia, a gente tem uma dificuldade muito grande com a língua, com especialistas no tema, né? Sempre temos que recorrer à literatura estrangeira, principalmente inglês e espanhol, né, no nosso caso. Então, é urgente essa tarefa, né, de tradução e atualização e adequação também de todo esse debate para o nosso contexto. E, além